1 Reis, capítulo 7, dos versículos 1 ao 26. O Palácio de Salomão. Salomão construiu o seu palácio e levou 13 anos para concluí-lo. Ele construiu a Casa do Bosque do Líbano, de 44 metros de comprimento, 22 de largura e 13,5 de altura, sobre 4 fileiras de colunas de cedros e vidra de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais em número de 45, apoiadas em colunas, distribuídas em 3 fileiras de 15. Havia janelas em 3 fileiras, uma em frente das outras, agrupadas de 3 em 3. Todas as portas e janelas eram quadradas, ficando umas em frente das outras em 3 fileiras. Depois fez o salão das colunas, de 22 metros de comprimento e 13,5 de largura. Havia um pórtico de colunas diante dele, e uma área coberta na frente do pórtico. Também fez a sala do trono, a saber, a sala do julgamento, onde Salomão julgava. Ela era revestida de cedro desde o chão até o teto. A casa em que haveria de morar, ele fez em outro pátio, atrás da sala do trono, e era uma obra semelhante à anterior. Salomão fez também uma casa semelhante à sala do trono para a filha de Faraó, que havia tomado por mulher. Todas essas construções eram de pedras valiosas, cortadas sob medida, serrada para o lado de dentro e para o lado de fora, e isso desde os alicerces até as beiras do teto, e por fora até o átrio maior. Os alicerces eram de pedras valiosas, pedras grandes, pedras de 4,5 metros e pedras de 3,5 metros. Por cima delas, pedras valiosas, cortadas sob medidas, e cedros. Ao redor do grande átrio havia 3 fileiras de pedras cortadas em uma fileira de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. O rei Salomão enviou mensageiros que trouxessem de Tiro um homem chamado Hirão. Ele era filho de uma viúva da tribo de Naphtali, e o pai dele, já falecido, era um homem de Tiro que trabalhava em bronze. Hirão era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer todo tipo de trabalho em bronze. Ele se apresentou ao rei Salomão e fez toda a sua obra. As 2 colunas do templo. Hirão fundiu 2 colunas de bronze. A altura de cada uma era de 8 metros, e um fio de 5,40 metros era a medida de sua circunferência. Também fez 2 capitéis de bronze para pôr sobre o alto das colunas. A altura de cada um deles era de 2,20 metros. Havia obra de rede e ornamentos torcidos, em forma de corrente, para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, 7 para um capitel e 7 para outro. Fez também romãs em 2 fileiras por cima de uma das obras da rede, para cobrir o capitel no alto da coluna. O mesmo fez com o outro capitel. Os capitéis que estavam no alto das colunas tinham o formato de lírios, como na sala do trono, e tinham 1,80 metro de altura. Perto do bojo, próximo à obra de rede, os capitéis que estavam no alto das 2 colunas tinham 200 romãs, dispostas em fileiras ao redor, sobre um e outro capitel. Depois, levantou as colunas no pórtico do templo. Tendo levantado a coluna da direita, deu-lhe o nome de Jaquim, e tendo levantado a coluna da esquerda, deu-lhe o nome de Boaz. No alto das colunas estavam a obra na forma de lírios, e assim foi terminado o trabalho das colunas. O mar de fundição. Hirão fez também o mar de fundição redondo, de 4,5 metros, de uma borda até a outra, e de 2,20 metros de altura, e um fio de 13,5 metros era a medida de sua circunferência.
Por baixo da sua borda, ao redor, havia ornamentos em forma de cabaças, 10 a cada meio metro. Estavam em 2 fileiras, fundidas quando se fundiu o mar de fundição. O mar de fundição se apoiava sobre 12 touros de bronze. 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar de fundição se apoiava sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura das paredes desse mar era de 4 dedos e a sua borda, como borda de copo, era como uma flor de lírio. Nele cabiam cerca de 40.000 litros.